Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a esse episódio especial do Fisioverso. Você que nos acompanha por vídeo já percebeu que o layout aqui está um pouquinho diferente e é por uma data muitíssimo especial para nós. Chegamos ao primeiro ano do Fisioverso. É isso mesmo, o Fisioverso faz o seu aniversário de um ano e não tínhamos uma data melhor para comemorar esse primeiro aniversário que não fosse na data de hoje, com uma convidada super especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer todas as histórias dela. Ela já contou um pouquinho das suas histórias ao longo dos outros episódios aqui, mas hoje vocês vão conhecer essa história com detalhes e é com uma grande honra, grande prazer que a gente recebe aqui no Fisioverso, então, a doutora Cibele Knaut. É isso mesmo, hoje eu vou entrevistar a minha parceira, a Cibele. Então vai ser um episódio muito gostoso, muito descontraído, e eu tenho certeza que vocês vão adorar ficar aqui conosco nesse episódio. Então sejam muito bem-vindos. E aí, Si, tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal, tudo bem? Como o João falou, hoje a gente está aqui num episódio, né, um pouquinho diferente. Hoje não teremos convidados externos, né, pessoas de fora. Hoje nós não estaremos somente com o papel aqui de entrevistador, né, embora a gente mais bata papo, né, do que entreviste de fato, mas a gente vai estar invertendo aqui um pouquinho os papéis. E como o João falou, a gente está comemorando o aniversário de um ano do Fisioverso e não faz sentido nenhum, né, que o João me entreviste. Então, é óbvio que ele também vai ser, né, o grande convidado desse episódio. E eu tenho certeza que vocês vão adorar também as histórias deles. Eu juro que eu vou me esforçar para fazer umas perguntas bem boas, para a gente descobrir umas coisas bem boas. Então, vamos lá, né? Vocês vão aí torcendo para minha inspiração, mas eu acho que faz todo sentido, né? Como o João falou, acho que em todo episódio acaba contando, né? Um pouquinho, alguma coisa que a gente lembra, né? Em cima das histórias dos nossos convidados, mas eu acho que é muito interessante, né, vocês conhecerem um pouquinho de nós também, até para entenderem, né, o que por trás aqui nos motivou a criar o Fisioverso, e eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias, né, do João, as minhas histórias, e vamos lá, né, mas antes de começar, roda a nossa vinheta. Muito bem, Si. Então hoje nós vamos contar aqui as nossas histórias no Fisioverso. Hoje a gente não tem convidado, mas tem dois convidados, né? Porque a gente vai fazer um bate-papo aqui entre nós. Então, até para falar para o nosso público, né? Por que a gente pensou nesse episódio de um ano, que é tão marcante para nós, contar um pouquinho da nossa história, porque como a gente falou no início ali, às vezes a gente dá umas pinceladas sobre as histórias de cada um nos episódios, mas a gente também nunca teve a oportunidade de contar a nossa história cronologicamente falando, como as coisas foram acontecendo, desde como que a gente se conheceu, como que o Fisioverso foi criado, então acho que a gente tem essa grande oportunidade hoje, e se o nosso público se interessar por essas histórias, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir um pouquinho aqui. Então eu tenho a primeira pergunta para você. Agora vai inverter a ordem, quem começa as Claro, com perguntas certeza. geralmente sou eu. Vou Olha aproveitar lá. esse momento para inverter a ordem. E quem vai perguntar isso sou eu. Quem é a Cibele? Afe Maria. Bom, né, como todo mundo diz, acho que não é, talvez seja a pergunta mais difícil que a gente sempre faz aqui no Fisioverso, né? Quem é a Cibele? Bom, a Cibele nasceu no interior do Paraná, numa cidade, na verdade, acho que muita gente conhece, porque ela é sempre eleita uma das melhores cidades para se morar no Brasil, que é a cidade de Maringá, aqui no interior, no norte do Paraná. Eu sou filha de um técnico em radiologia e de uma farmacêutica, e tenho uma irmã mais velha, que é veterinária, e enfim, mas com
eu devia ter ali os meus 14 anos, a minha família decidiu se mudar para Curitiba. Minha irmã até na época já fazia faculdade em Londrina, então só fomos nós, né? Minha irmã acabou não indo. E então mudei para Curitiba e lá que começou toda a minha, talvez, o início aí, o contato de pensar como eu iria para a fisioterapia, né? Mas eu não vou entrar já de fato nessa parte da história, mas hoje então foi em Curitiba que eu conheci o meu marido, né? Então sou casada com o Beto, que também é fisioterapeuta, tenho 3 filhos, o Thiago, que já tem 14 anos, meu Deus do céu, o Guilherme, que tem 12, e a Rafaela com 10 anos. E hoje a gente mora em Guarapuava, aqui no interior do Paraná, acho que a gente sempre acaba falando, né, nas nossas introduções. Hoje eu sou professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, aqui em Guarapuava. E sou, né, fisioterapeuta neurofuncional, mas aí eu vou deixar essa parte para depois. E você, João? Vamos lá, então, conte um pouquinho para nós. Quem é o João Ruaro? Vamos lá, pessoal. Quem é o João Ruaro? Eu sou filho do Oscar e da Ivete. Meus pais moram hoje em Maringá, que é a cidade que a Cibele nasceu, mas eu nasci em Toledo, no Paraná, região oeste, capital nacional do porco no rolete. Olha que beleza, hein, Toledo. Que saudade de Toledo, cidade linda que eu adoro. Eu tenho 2 irmãs, uma mora em Roma, na Itália, e outra mora em Cascavel, aqui no Paraná também. Então a família aí está cada núcleo familiar em uma cidade, inclusive em outro país, né? Mas são coisas que a vida vai levando a gente, então faz parte, né? Meu pai, ele é aposentado hoje, ele era corretor de cereais, trabalhava na bolsa ali em Maringá, e a minha mãe, quase toda a vida ali foi dona de casa, né? Então ela teve também alguns afazeres ali, meus pais já tiveram algumas empresas antes, assim, mas os últimos anos aí a minha mãe tem sido dona de casa. Eu sou marido da Marinês, a Mari também é fisioterapeuta, eu conheci ela na Unioeste, que foi a instituição que eu me formei. Eu fui da primeira turma de fisioterapia lá da Unioeste, lá nos longínquos começo dos anos 2000. Eu entrei na faculdade em 1999. Meu Jesus, milênio passado. Tá louco. Olha como as histórias vão vindo aí. E conheci a Mari, então, na época da faculdade. Começamos a namorar, né? Depois mudamos de Cascavel para Foz do Iguaçu. Aí de Foz do Iguaçu a gente mudou para o Rio Grande do Norte. Eu já morei no Nordeste. Depois viemos aqui para o Paraná de novo, para Guarapuava. A gente vai contar em detalhes depois um pouquinho disso aí. O meu filho mais velho é o Gabriel. Eu tenho 2 filhos. Hoje ele tem 14 anos. Nasceu lá no Rio Grande do Norte. O meu filho é natalense. E eu tenho a Daniele também, que é a minha mocinha, ela tem 10 anos, já nasceu aqui no Paraná, aqui em Guarapuava. Então, basicamente, a minha história familiar é essa. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha formação, que eu acho que a gente pode entrar daqui a pouco, né, nas nossas formações acadêmicas, claro. É importante a gente falar também, mas de uma maneira muito resumida, essa é a minha história familiar. Eu sou muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida até então, e acho que é super importante a gente trazer essas impressões nossas aqui, porque muitas vezes as pessoas, elas nos conhecem como o professor João, a professora Cibele, ou para os pacientes, o doutor João, a doutora Cibele, mas elas conhecem muito do nosso aspecto profissional, né? E acho que é importante a gente falar primeiro sobre quem somos enquanto pessoas, enquanto família, porque é isso que nos trouxe, né, o nosso caráter, como a gente interpreta a vida. Então, começar por essa parte eu acho que é super importante, e assim vocês começam a nos conhecer também um pouquinho mais enquanto pessoa. E agora vamos falar da nossa formação, né, Si? O que você acha? Claro, vamos lá. Vamos Quer lá. começar? Ou eu que sou mais velha? Vai lá, primeiro os mais velhos. Fale, aproveite. Ladies first, primeiro as damas.
Então vamos lá, João. Daí se eu falar alguma coisa e você quiser interrompendo, por favor, tá? Finge que Vamos estamos aqui no palco do Fisioverso. fazendo um bate-bola. Então, assim, acho que uma pergunta também que a gente faz frequente, né? Os nossos convidados é como a fisioterapia entrou, né, na vida deles. Na minha vida, eu acho que foi muito por uma influência do meu pai, né? Meu pai, como técnico de radiologia, ele sempre trabalhou no hospital, e ele tinha muito contato com os ortopedistas. E eu me lembro que, enquanto eu estava no ensino médio, ele sempre falava, filha, acho que eu posso dizer que eu sempre tive uma tendência maior para a área da saúde. Então, isso era já algo que eu sabia, né, um pouquinho. Mas ele falava, filha, faça a fisioterapia, que é a profissão do futuro, faça a fisioterapia, que é a profissão do futuro. E, enfim, fiz. Né? Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu sempre, quando mais nova, até as pessoas que me conhecem há não muito tempo, nem acreditam quando eu falo, né? Mas eu sempre fui muito quietinha, sempre fui muito tímida. E então, assim, uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria sair de Curitiba para fazer vestibular, né? Porque, assim, eu queria ficar em casa, morando com a minha mãe e com meu pai. Minha irmã morava, na época do meu vestibular, em Londrina, então talvez fosse a minha segunda opção, né? Por ela morar lá. Mas acabei, e Curitiba na época, né? O João falou que entrou em 99 na faculdade, eu entrei em 97. E então, na época, em Curitiba, nós só tínhamos duas universidades, né? Duas instituições que tinham fisioterapia, e as duas eram privadas. Então, a gente não tinha ainda. Hoje tem a Federal do Paraná também, né? Enquanto pública, e mais 1 milhão de particulares, mas na época a gente só tinha duas. E acabei fazendo, então, em Curitiba, e passei e me formei na Universidade do Tuiuti do Paraná, né? Que na época era realmente uma das melhores na área da fisioterapia. Eu tive um super privilégio mesmo de ter professores muito, muito renomados, alguns a gente já até entrevistou aqui, eram professores muito bons, professores que eles, né, foram à frente ali também do seu tempo, então eu tive uma formação bastante intensa, bastante, né, era bem diferente talvez do que a gente vivencia hoje, um pouquinho mais leve, tudo mais tranquilo, enfim, mas foram anos sensacionais, assim, eu sempre falo muito para os meus alunos, aproveitem os anos da faculdade, porque, sem dúvida, acho que a gente não pode dizer que são os melhores, né, porque eu acho que cada fase a gente tem conquistas que naquele momento são as melhores, mas acho que enquanto bem jovens, né, adolescentes, ali entrando na vida adulta, é a melhor fase que tem, né, não é fácil, é super puxado, mas foi uma época muito, muito boa e muito proveitosa. Eu vou parar na graduação, João, senão aí depois tem muita história. E conta para nós, então, você, como é que a fisioterapia entrou na tua vida? Maravilha. A fisioterapia entrou na minha vida, pessoal, em 1993. Eu tinha 13 anos e eu tive uma paralisia facial. Veja só, né? Eu fui paciente de uma clínica lá em Toledo, que era a cidade que eu morava na época, porque eu tive uma paralisia facial. A etiologia dela ali foi que eu tive um choque térmico, moleque, né? 13 anos, não tinha noção do que estava acontecendo, só que eu sentia meu rosto assim repuxar. Era uma sensação muito esquisita, muito engraçada até. E de repente eu comecei a piscar e eu vi que o meu olho já não fechava mais. Aí eu enrugava a testa assim, só metade ficava franzida, a outra metade ficava lisinha. Eu falei assim, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo comigo? Desesperado, né? Eu telefonei para minha mãe, que na época estava na casa da minha avó. Ela veio para casa, me levou para um hospital, um centro de saúde qualquer. Provavelmente foi para algum hospital, não me lembro exatamente que local que a gente foi. E aí fui diagnosticado com paralisia facial, então, e comecei a tratar com fisioterapia na época. Então esse foi o meu primeiro contato. Os anos se passaram, chegou na época de fazer vestibular, e eu gostava muito, sempre gostei de exatas. Gosto muito de matemática, de química, de física, de fazer cálculo. Então, morando lá em Toledo, tinha o curso de engenharia química, lá na Unioeste.
A UniOeste é uma instituição aqui no Paraná, que ela é multicamp, né? Então ela tem várias unidades em cidades diferentes. E aí eu pensei assim, acho que eu vou fazer engenharia química então. Prestei o vestibular, passei e fui cursar engenharia química. Eu adorava a minha turma. Pessoal, gente boa pra caramba, todo mundo parceiro, assim, uma turma realmente maravilhosa. Então, se caso alguém da engenharia química da época lá de início de 98, da minha turma de engenharia química estiver ouvindo, um grande abraço para vocês. Mas eu odiei o curso, eu não gostei das matérias, da graduação em si. Fiquei decepcionado, né, e pensei assim, o que eu vou fazer da vida agora? E na minha maturidade de 17 para 18 anos, assim, eu falei assim, vou ter uma conversa com meus pais e vou falar que eu vou desistir da faculdade e vou começar a trabalhar, vou procurar um emprego qualquer, né? E aí, aquele dia, né, que, como que eu vou contar aquela coisa toda, chegou no horário do jantar e eu falei assim, pai, mãe, infelizmente eu não tô gostando da faculdade, tô bem decepcionado, não vou ser um engenheiro feliz, não é isso que eu quero para mim, então eu vou começar a trabalhar. Aí meu pai falou assim, olha, pense bem, você não quer tentar pelo menos fazer mais uma outra faculdade, né? Eu acho que é importante você ter estudo. Na época que a gente fez vestibular, a importância do curso superior era muito maior do que talvez seja hoje. Então, acho que os nossos pais, eles valorizavam muito que a gente pudesse ter acesso a um curso superior. Meus pais fizeram de tudo para que eu pudesse estudar, né? Sempre uma vida muito simples, assim. E eu valorizei isso muito também. Então, fui atrás de ver outros cursos, né? E aí eu lembrei, aquela vez que eu precisei, que eu fui paciente, né, da fisioterapia, eu achei tão legal. E aí eu fiz uma coisa que eu não tinha feito quando eu fiz o vestibular para engenharia. Eu fui numa clínica conversar com o fisioterapeuta. E daí ver que outras coisas ele fazia, porque eu só sabia aquele tratamento da paralisia facial. Não tinha tanto acesso à informação como tem hoje, né? Hoje é muito fácil a gente saber o que cada profissional faz. Ou talvez era falta de informação minha mesmo. Aí conversei com o Jefferson, que era o dono da clínica lá, meu amigo até hoje, e ele me mostrou uma gama de possibilidades, assim, já naquela época que eu fiquei encantado, principalmente com a parte esportiva. Eu não tinha feito isso com a engenharia química. Se eu talvez tivesse ido conversar com o engenheiro antes, né, eu nem teria começado a cursar. E aí, então, eu decidi que eu seria fisioterapeuta. Fiz vestibular, abriu coincidentemente o curso de fisioterapia, mas daí em outra unidade da UniOeste, não era em Toledo, era em Cascavel. Eu fiz um vestibular, até que foi um vestibular especial, que só tinha 4 cursos, já tinha ocorrido o vestibular regular, e a instituição abriu um vestibular especial para só 4 cursos, e aí eu passei no vestibular e me encontrei na maravilhosa profissão que é a nossa profissão, que é a fisioterapia. Apesar de ser um curso muito novo, né, eu fui de uma primeira turma, como eu falei, então vocês imaginem que não é fácil, né, ser de uma primeira turma, de uma universidade estadual, com baixíssimo investimento, recurso ali, mas eu tive, na minha visão, obviamente, né, os melhores professores, a melhor turma, e eu julgo que eu fui muito bem formado mesmo. Então, eu sou muito grato à UniOeste, aos meus professores, aos meus colegas, porque por mais que a gente tinha dificuldade, a gente também procurava arranjar soluções. Então, para vocês terem uma ideia, na época, quem montou toda a biblioteca do curso de graduação, claro, entendo esse toda, né, não foi toda, assim, 80% a 90% dos livros de fisioterapia que tem, ou que tinham na época lá, eles foram montados pelo nosso centro acadêmico, porque a gente fazia festas e pouquíssima parte da grana ia para as turmas, né, porque a gente guardava um pouquinho para a formatura, e 70%, 80% do valor arrecadado a gente comprava em livros, porque a gente simplesmente não tinha livro para estudar. E naquela época era a única fonte de acesso à informação, não é como tem hoje, né, um monte de possibilidades assim, então a gente, assim, nossa, fizemos muitas festas, e festas homéricas que eram super famosas lá na cidade, as festas da fisioterapia eram sempre lotadas, a gente conseguia arrecadar muita grana, e com muito orgulho a gente montou a nossa biblioteca, que talvez alguns desses exemplares estejam lá até hoje. Então é muito, muito bacana lembrar tudo isso, e como a gente implementou também o curso lá, porque acho que quanto mais dificuldade, né, mais os alunos se mexem para fazer acontecer. E hoje a UniOeste é uma baita de uma potência, são fisioterapeutas espalhados pelo mundo inteiro, com uma ótima formação, então essa foi a nossa contribuição também para o curso lá.
O meu parando. foi bem diferente da tua, né, João? Porque É, assim, a Twitch já era muito já era muito renomada, famosa, estruturada, né? muito estruturada, muito antiga. Uma coisa que aconteceu logo que eu entrei foi que quando eu prestei o vestibular não era universidade ainda. No ano Ah, que eu entrei, ou no ano seguinte que virou universidade. Então, o meu diploma é de universidade, né? Não era de faculdade, mas já era um curso muito estruturado, muito antigo. Então, assim, acho que esta dificuldade realmente nós não tivemos, assim, porque uhum. a gente tinha uma mega de uma biblioteca. Eu me lembro que já ao final do meu curso nós tínhamos vários computadores, a gente não sabia usar, né? A gente tinha um monte de computador na biblioteca, e enfim. Mas, assim, isso a gente teve uma estrutura muito boa, estrutura de estágio já muito redondinho. Nós fazíamos muitos estágios em muitos hospitais grandes. Eu até conto hoje para os nossos alunos, né, que, meu Jesus, hoje é um parto, ninguém quer fazer nada, todo feriado para. Eu falo, gente, na minha época, pelo menos o último ano de faculdade, nós começávamos 1º de fevereiro e terminávamos 31 de janeiro, sem Uhum. férias, sem Natal, sem Ano Novo, sem, né, se tivesse carnaval, não tinha carnaval, então assim, Fala, né? e sábado, domingo, então assim, não tinha, e ainda, né, não é que não era igual, mas quem tinha a sorte de ser sorteado, de estar na clínica da universidade no Carnaval, Natal, no Ano Novo, tinha folga, mas os outros, todos os nossos, né, os locais de Hospital. estágio todos eram hospital. Quem caía no hospital, paciência, a gente tinha que trabalhar. Enfim, mas assim, foi uma baita de uma experiência, né? Mas a gente, nesse ponto, acho que foi um pouquinho diferente. A gente já tinha uma Tiveram diferenças, estrutura, né? uma estrutura já bem boa, assim, sabe? Tanto é que a Uhum. gente brinca, né? Hoje eu tenho até uma colega que trabalha comigo, com o João, que se formou um ano depois que eu, na Tuiuti. E a gente brinca, ela conta que ela foi monitora de anatomia, enfim, e a gente tinha realmente, assim, nossa, foi talvez uma escola à parte, nossa parte da anatomia, neuroanatomia, porque nós tínhamos uma mega estrutura lá com os cadáveres, a gente podia dissecar. Nossa, eu lembro que toda semana chegava cadáver novo, era um parque de diversões. E alguns anos depois, super estourou no jornal que existia um esquema Aconteceu isso mesmo. de cadáver, era tudo lá na Tuiuti, enfim. Mas nós aproveitamos na época, não sabíamos que tinha nada de Viu? legal, mas a gente aproveitou. Vocês tinham o acesso, né? Era o que. Exatamente. Enfim, mas vamos lá. E Sim, daí, vamos João, falar um se pouquinho. formou? E Vamos aí? falar um pouquinho sobre a formação depois, então, agora? Vamos. Tá. Quer Muito começar? bem. Começa aí você. Posso começar? Eu formei e eu tive um professor lá no segundo ano da graduação, que foi meu professor de RTM, de Recursos Terapêuticos Manuais, que é o André Pegas de Oliveira. Inclusive, já entrevistamos ele Já aqui no entrevistamos aqui, foi Fisioverso. um dos primeiros, né? Isso, André é dono hoje da rede de franquias Doutor Hérnia, ele tem uma clínica em Cascavel, que é a Osteofísio, e ele me convidou para trabalhar nessa clínica na Osteofísio. Fiquei muito feliz, obviamente, né, quando um professor reconhece o seu valor enquanto aluno, te convida para trabalhar na clínica, e o André era um dos professores que a gente mais admirava ali, porque além da formação em osteopatia, era um cara realmente muito com uma visão empreendedora, uma visão muito diferenciada dentro da fisioterapia já para aquela época, né? Então, eu fiquei super feliz. E aí eu comecei a fazer a minha formação em osteopatia. Eu viajava para Campinas, na época tinha Escola de Osteopatia de Madrid em Campinas e no Rio de Janeiro. Aí eu optei por fazer a formação em Campinas, e essa formação era modular. Então você ia lá para Campinas, ficava uma semana tendo aulas, né, e provas nos módulos ali, e aí eram 3 módulos por ano. A formação na época que eu fiz era de 4 anos. Eu fiz o primeiro e o segundo ano da formação em osteopatia, que era chamada da osteopatia estrutural. No terceiro ano a gente teria a visceral e no quarto ano a craniana. Essa era a divisão da época.
Por N motivos, eu fiz só até o segundo ano, porque aí, além da clínica em Cascavel, que eu trabalhava, a gente só atendia pacientes particulares já na época, né? Era uma clínica bem diferente mesmo, porque hoje é comum ter clínicas que só atendem pacientes particulares. Lá em 2003 era super difícil, a maioria das clínicas era com convênios, né? Então a gente tinha esse diferencial. Até tinha um ou outro convênio, mas era assim, convênio da Copel, eu acho, que a gente atendia lá, que era a companhia de energia elétrica aqui do Paraná, era o único convênio que a gente tinha. Aí eu comecei a dar aula numa outra cidade, em Foz do Iguaçu, numa instituição privada. E eles me fizeram o convite, depois que eu estava um tempinho lá já, para assumir a coordenação do curso de graduação. Aí eu ia ter que mudar, então, para Foz do Iguaçu. Nesse momento eu falei assim, acho que eu vou ter que dar uma congelada aqui na osteopatia agora, porque eu vou mudar de cidade, né? Eu vou sair de Cascavel, vou para Foz, e aí eu estava encaminhando realmente para não ser tão mais dedicado para a clínica e sim para a docência. E aí, quando você vai para a docência, é natural que você queira entrar na pós estrito sensu, né? Comecei a ver programas de mestrado, aqui na nossa região tinham pouquíssimos programas na época. Tinha um ex-professor meu, o Rodrigo Genski, que fez a formação na Univap, em São José dos Campos, o programa de engenharia biomédica. Conversei bastante com ele me recomendou para fazer lá, falou que o programa era bacana, que a gente aprendia bastante coisa. E aí eu tentei, fiz a seleção então lá para o estrito sensu da engenharia biomédica, entrei no mestrado em São José dos Campos, nisso então já morando em Foz do Iguaçu, sendo coordenador do curso, professor também, fiz o meu mestrado. Concluí o meu mestrado em 2008, então com 5 anos de graduação ali, formei em 2003, eu já tinha, né? 5 anos depois é longe, né? Não foi tão perto assim. Então, em 2008, eu concluí o mestrado e fiquei por um bom tempo como sendo mestre. Nesse ínterim, né, nesse decorrer de tempo ali, nós abrimos um estúdio de Pilates lá em Foz do Iguaçu. Então, eu trabalhava na faculdade, dedicava ali 70% do meu tempo, 70%, 80% para a instituição e uns 20%, 30% para o estúdio. Eu atendia lá no estúdio também com Pilates. A minha esposa era o oposto, ela ficava quase que 100% no estúdio e dava, acho que 1 ou 2 disciplinas só lá na instituição, era um curso noturno, então ela tinha, eu acho que 1 noite de aula só, terça ou quarta-feira ali, que era o dia de aula dela. O tempo foi passando também, eu assumi novas responsabilidades lá na instituição, saí da coordenação do curso de fisioterapia, porque o nosso chamado na época de coordenador geral, ele se mudou para o Rio Grande do Sul, e aí abriu essa vaga na instituição, era como se, assim, ó, na época nós tínhamos 16 cursos de graduação, lá na Faculdade Anglo-Americana, em Foz do Iguaçu. Aí me convidaram para assumir a coordenação geral lá da instituição. É como se fosse uma direção de campus, porque o anglo-americano também tinha outras unidades, tinha no Rio de Janeiro, tinha em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Aí, então, fui assumir essa direção geral, chamemos assim, né, da instituição lá. Mas o trabalho administrativo de coordenar 16 cursos, ele é muito mais penoso e esgotante assim, do que coordenar só a graduação da fisioterapia. Então, eu passei por um período muito complicado, assim, era realmente muito estressante o serviço ali, e nesse momento eu comecei a pensar assim, eu acho que tá meio que dando para mim aqui, tô realmente muito cansado, esgotado, algumas exigências que me faziam, eu discordava um pouquinho com relação à parte pedagógica, administrativa, e resolvi trilhar outros caminhos. Foi nesse momento que eu comecei a procurar concurso público. Fiz alguns concursos públicos para instituições de ensino superior. O primeiro que eu prestei foi para a Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Depois eu prestei para a Federal do Espírito Santo, em Vitória, até que eu prestei o concurso aqui da Unicentro. Aí, nesse concurso da Unicentro, eu fiquei em segundo lugar, e era uma vaga só. E muito próximo da data, eu prestei da Federal do Rio Grande do Norte. E aí lá eu acabei ficando em primeiro lugar. O que aconteceu?
me chamaram lá para a Federal do Rio Grande do Norte. E eu, morando aqui no Paraná, preferi ficar na Unicentro, porque era mais próximo, né? O Rio Grande do Norte é realmente bem distante ali, deve dar a questão de uns 4.000 quilômetros, mais ou menos. E quando me chamaram lá, eu liguei aqui para a Unicentro e pedi, olha, existe alguma possibilidade, né, de me chamarem para cá, aproveitar essa segunda vaga, tal, e quem me atendeu foi o pessoal do RH e falou assim, olha, professor, necessidade nós temos, mas autorização governamental só temos para chamar um candidato. Então, para que você não perca a vaga, a gente até recomenda que você assuma lá, né? Se eventualmente no futuro tiver essa necessidade, for aberta a vaga, a gente chama. Nesse momento, tivemos uma decisão familiar ali, eu e minha esposa, porque daí a gente ia fechar o estúdio de Pilates, íamos sair da instituição que a gente tinha uma segurança ali, né, vários anos dando aula já, para mudar para o Rio Grande do Norte. Até porque lá eu tinha essa possibilidade aí de fazer o doutorado. Eu já comecei a fazer contato com os professores lá de Natal, de alguns programas de pós-graduação, e teve uma sinalização positiva ali, que talvez eu pudesse entrar num programa, então eu iria para ser docente e quem sabe já começar a fazer o programa de doutorado. E isso de fato aconteceu, então no ano de 2010 eu mudei lá para o Rio Grande do Norte, eu era lotado na Facisa, que é a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, na cidade de Santa Cruz, que fica no interior do Rio Grande do Norte, dá uns 100, 115 quilômetros de Natal, ali, coisa de uma hora e pouquinho. Então mudamos para o Rio Grande do Norte nesse ano de 2010, e aí eu já tinha feito contato com o professor Ricardo Guerra, minha mais profunda admiração por ele também, me aceitou no programa de doutorado lá nas Ciências da Saúde, ele é fisioterapeuta, tinha outros programas lá que ele orientava também, mas eu entrei nesse de Ciências da Saúde, então fiz o meu doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre os anos de 2010 e 2000. Não, eu entrei em 2011 no doutorado, porque eu fui para lá no finalzinho de 2010, então entre 2011 e 2013, ali, comecinho de 2014, eu fiz o meu doutorado. Então essa é a minha história aí do Estrito Senso, para não tomar muito tempo também. Depois eu conto um pouquinho das histórias do Rio Grande do Norte, que eu tenho muita saudade de todo mundo de lá, e talvez alguém de lá está ouvindo, e saudações para todos aí. E o seu, Si, como foi o seu programa de pós-graduação, como foi a sua história, como que você conduziu essa parte acadêmica aí da sua carreira? Então, eu estava até ouvindo você falar e estava pensando, né, de novo, acho que as nossas histórias foram muito diferentes, Muito assim, né? diferentes. Eu, embora, né, já tenha dito aqui que eu sempre fui muito tímida, enfim, eu sei que não é verdade, porque eu acho que eu acredito muito que as coisas aconteçam porque a gente abre essa oportunidade também e aproveita as oportunidades, né? Mas enfim, eu tive um grande apoio sempre dos meus pais, né? Como eu falei, depois que nos mudamos para Curitiba, eu acabei fazendo uma faculdade particular, e assim, a gente sempre foi classe média, mas eu me lembro que não era fácil para os meus pais pagarem, era, né, bem cara a faculdade na época. Minha irmã, embora fizesse faculdade, ela fez a UEL, né, a Universidade Estadual de Londrina, que era pública, ela morava fora, então de todo modo tinha, né, que Custo, né, não despesa. pagava a faculdade, mas tinha despesas, né, outras com ela, enfim. Então, assim, eu lembro que foi, assim, super puxado, mas meus pais sempre me apoiaram muito. E logo que eu quando eu estava no último ano, na verdade, de graduação, a Universidade de Tuiuti, ela fez um convênio com a Universidade de Montreal, lá no Canadá. A princípio, o convênio, ele era somente para professores. Então, era um intercâmbio, como é que foi, assim, contando bem rapidamente, tem um médico, um ortopedista, que foi para Montreal para estudar, para fazer um fellow, acabou ficando, mas ele era professor da Tuiuti antes de ir, enfim, e foi ele que fez, né, estreitou esses laços entre a Universidade Tuiuti e a Universidade de Montreal, e enfim, e daí nesse contato do Júlio, abriu então assim, qual que era a intenção? Vamos formar os nossos professores aqui, né, então, como o João falou, a gente está falando ali do comecinho dos anos 2000, então, assim, a gente ainda não tinha tantos programas aqui no Brasil, a maioria das pessoas realmente fazia em outros programas, né, engenharia biomédica era uma área
né, que as pessoas faziam bastante, em educação mesmo, mas na reabilitação a gente tinha muito, muito pouca opção, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. E aí, enfim, então a ideia foi essa. Abriram 5 vagas. E o que aconteceu? Não tiveram 5 professores que puderam ir, né? Porque o ponto não é nem, acho que querer, muitos queriam, né? Mas é uma questão de organização familiar, né? Você tem que, né? Toda a Momento de família vida, tem que né, se Si? organizar Momento para de ir. vida também, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Sim. E custo, porque como que era esse convênio? Para os professores era muito bom, no sentido de que a Tuiuti, eu falo assim, embora fosse uma universidade particular, ela foi uma mãe, né? Ela continuava pagando o salário dos professores, enquanto eles estivessem fazendo, né, o estricto lá no Canadá. Uhum. Mas o convênio, de fato, ele dava o direito de pagarmos como estudante canadense, porque o estudante estrangeiro, aí a universidade lá é bem cara, mas para um estudante canadense ela é relativamente barata, porque no Canadá, no geral, não sei se mudou, né, mas na época, as instituições de ensino superior, elas eram meio que meio a meio, né, meio híbrida. Então, parte era subvencionada pelo governo e parte particular. Então, como tinha uma subvenção forte do governo, a mensalidade para o estudante canadense era relativamente barata. E a gente daí tinha o convênio, nos dava esse direito de pagar como um estudante canadense, que era relativamente bom preço. Mas, enfim. E aí foram somente 2 professores, até o Luiz Fernando Nando, né? Acho que ele já veio aqui também no Fisioverso, e um outro professor, o Eros, que é um grande amigo nosso também. E aí abriram vagas para ex-alunos. Uhum. E, enfim, aí acabou que foi um colega, hoje amigo nosso, né, que se formou um ano antes que eu. E aí, para o ano seguinte, já aumentou o número de vagas, né? Porque tinha para aquele ano 5, acabaram indo só 3, e para o outro ano abriram mais 5 vagas de novo. E aí a gente fez um processo seletivo interno ali grande, mas também assim, não tiveram tantas pessoas no início, estava todo mundo super empolgado, mas aí nós tínhamos que bancar todos os custos, né? Uhum. Tinha que bancar, claro, né? Ir de volta, hospedagem, embora a gente pagasse mais barato, mas o resto era tudo por nossa conta. Então a Tuiuti não dava bolsa, a gente poderia tentar pedir, obviamente, pela CAPES, tudo, né? Então, isso seria um processo posterior ou depois de lá tentar pedir bolsa. Enfim, eu apliquei, fui aprovada, mas o processo foi longo, demorou bastante, a gente ainda não tinha certeza, porque envia a documentação, era todo uma questão lá, e nesse interim, eu me lembro que nós estávamos na Universidade Católica, na PUC, lá do Paraná, lá em Curitiba, eu estava fazendo, eu não sei o que, eu estava fazendo um curso, a gente estava até na biblioteca, e eu não sei se a gente estava estudando, fazendo trabalho, fazendo curso, eu não me lembro, mas estávamos na PUC, e aí tinha uma placa grande, assim, na porta, essas de papel, sabe? Vende-se clínica, nananã. Aí eu com as minhas amigas, nossa, olha que legal. Por quê? Porque estava ali, vende-se clínica, em tal local, uma clínica que existe há mais de 30 anos em Curitiba, com 56 convênios, e tinha o valor. E era um valor relativamente razoável. Não era barato, claro que não. E nós em 3, nossa, vamos falar com os nossos pais. Para encurtar a história, eu já tendo aplicado, aí conversa, nossos pais se reuniram, nós éramos muito amigas, então os pais também, né, se conheciam, e aí eles resolveram ajudar a gente e comprar a clínica para nós. Então nós abrimos uma clínica, tipo, nem, sei lá, 4 meses, 5 meses depois de formadas. E era realmente uma clínica muito antiga aqui em Curitiba, nós tínhamos 56 convênios, então, assim, foi aquela loucura, né, de recém-formada, meninada de 21, 22 anos, tendo que Tocar administrar, negócios.
né? Tendo que fazer gestão da clínica. Eu teria muitas histórias dessa clínica para contar, mas assim, não sei, senão já acho que vai, né, prolongar muito, mas o ex-dono era um fisiatra, muito senhorzinho, já antigo, muito conhecido em Curitiba. Então, assim, ele nunca teve fisioterapeuta, era uma clínica de fisioterapia que nunca tinha tido fisioterapeuta. Ele que respondia por tudo e só tinham técnicos de fisioterapia. Uhum. Ele vendeu justamente quando foi proibido ter os técnicos de fisioterapia. E então, assim, nossa, era cada absurdo que a gente via, assim, e que a gente tinha que lutar, porque assim, os pacientes tinham pacientes de muito tempo e que, assim, na cabeça deles o que era feito era o certo, então até a gente conseguia convencer, né, de que as coisas que Quebrar padrões, né? exatamente, era muito difícil. Mas enfim. Mas quando eu já comprei, eu me lembro que eu tinha, porque como nós éramos muito amigas, as meninas sabiam que eu estava, né, poderia Com ir para o Canadá possibilidade. estudar. E aí a gente tinha uma conversa, né? Não, tranquilo. Quando eu sair, eu vou, na minha cabeça, eu ia ficar 1 ano lá, ia escrever aqui no Brasil. Então, assim, estava indo para ficar pouco tempo. Eu continuo com a clínica, provavelmente coloco alguém para trabalhar no meu lugar, né? E depois volto e continuamos. Isso se estendeu, então, isso foi 2001, né? Que a gente comprou a clínica. E foi enrolando, foi enrolando, foi enrolando. Saiu toda a minha documentação ali no primeiro trimestre de 2002, que daí deu certo, ó, vai. Aí já comecei a conversar com as meninas, enfim, a clínica bombando, a gente tinha um volume muito grande mesmo de paciente, eu me lembro que assim, maio era um mês que bombava. A gente chegou a atender 100 pacientes num dia. Claro que nós tínhamos mais funcionários também, né? Então, assim, a clínica, porque a gente já pegou a clínica rodando, então isso Sim, foi uma vantagem. Mas era um perrengue, porque a conta não fechava, né? Você falava 100 pacientes, a conta ele nunca dava tão certo, mas enfim. E aí, como era uma demanda muito grande, a gente, né, daí caindo na real do que era ter uma clínica, né? Toda dificuldade com gestão administrativa, gestão financeira, a parte dos próprios atendimentos, lidar com convênio. Então, assim, a gente viu que a gente mesmo conseguia, muitas vezes, atender pouco, porque essa burocracia tomava muito tempo. E isso começou a nos fazer pensar também, porque, assim, eu sair não era só eu colocar alguém, fisioterapeuta, que fosse substituir a Cibele, né? Tinha toda a questão do negócio propriamente dito. E aí, enfim, a gente optou, e eu achei melhor, vender. Então, na metade do ano ali, bati o martelo, resolvi vender, vendi para as minhas amigas mesmo, para sócios né? ali. Continuaram, né? A clínica continuou só com as duas, e aí fui embora. Então, em agosto de 2002, eu fui fazer meu mestrado, eu ainda com 22 anos, né? Cheguei no Canadá com 22 anos, sem nunca ter saído de casa, né? Contei já algumas vezes que eu não queria nem sair de casa para fazer o vestibular em outra cidade. Aí resolvi de cara morar no outro país, bem esperta. Enfim, mas eu acho que foi assim, Aquele talvez o país maior tropical, né? Aquele país tropical, assim, o um Canadá. país bem super bom, super tranquilo. Mas eu acho que foi um desafio pessoal meu mesmo, sabe, João? Porque eu sempre tive isso, de eu ser meio bicho do mato, de eu ter dificuldade de conversar. Então, assim, foi uma coisa que eu coloquei para mim, sabe? Como meta, assim, eu precisava ter uma vida fora, desgrudada da barra da saia da minha mãe e do meu pai. Minha irmã, na época, já morava na Alemanha. Minha irmã também terminou a faculdade e foi fazer. Minha irmã até fez direto o doutorado, ela conseguiu, não sei nem os detalhes, mas ela fez direto o doutorado. E minha irmã, na época, morava na Alemanha. Então, assim, para os meus pais também isso foi, né? Por isso que eu falo assim, eu tenho que agradecer todos os dias, porque eles continuaram, eles já eram aposentados e eles continuaram trabalhando para poder, né, manter a gente. Minha irmã na época já tinha bolsa lá, mas eu ainda só tinha bolsa
aquela que eu falei de pagar mais barato, mas o resto eles tinham que me bancar. Então, assim, eles continuaram trabalhando para eu poder estudar fora. E aí foi. Então, eu fui para lá, comecei, né, o mestrado em 2002, foi super puxado, era em francês, né, eu tinha estudado a minha vida inteira em inglês, que no fim das contas também praticamente que não serviu para nada, mas, então, assim, foi bem puxado, né, um país novo, como o João falou, eu já cheguei no fim da primavera ali, no fim do verão, perdão, já estava começando o outono, e o outono deles é o nosso inverno aqui, olha que aqui já é mais frio, né, do que para a maioria das pessoas aqui do Brasil. Aí tive que fazer aulas de francês à noite, então, assim, super puxado, né, alguns dias. Foi uma amiga minha de Curitiba também, uma que se formou comigo, a Daniele Moro. A Dani, a gente voltava às vezes 10, meia, 11 horas para casa da faculdade, a gente morava longe pra caramba, pegava 2 metrôs, ônibus, e assim, da gente andar grudada de cílios congelando, nariz congelado, a gente não conseguia se mexer, porque assim, sensação térmica de menos 43. Então, assim, foi um uau, né? Que, meu Jesus. Mas foi isso. E aí, acabei engatando, só voltar um pouquinho, quando eu fui para Montreal, eu já namorava meu marido, mas nós éramos namoradinho de pouco tempo, nós namorávamos há 6 meses só, quando eu fui para o Canadá. Então, aí depois ele se formou depois que eu, depois ele ele tinha família nos Estados Unidos, ficou um tempo lá, aí depois conseguiu fazer o mestrado no Canadá também, lá em Montreal, então mudou para Montreal, e daí nessa, como ele chegou, eu já estava no final ali do mestrado, eu já engatei o doutorado, então eu, em final de 2010, eu já era doutora, já defendi meu doutorado, então, assim, né, acabei fazendo, a carreira acadêmica entrou muito rápido, eu acabei, né, engatando mestrado, doutorado muito, muito seguido, e final de 2010, eu com 30 anos já era doutora, e aí voltamos para o Brasil de vez, né, eu voltei, na verdade, final de 2008, o Beto voltou antes um pouco, mas eu fiquei 2009 indo, assim, fui algumas 2 vezes e ficava, tipo, 2 meses, né, então eu fiquei um período indo, né, foi 2009, fiquei um tempo, 2010 fiquei um tempo, mas não fiquei morando lá, e aí depois, final de 2010. E é isso, aí voltei, aí o perrengue começou, né, porque sobreviveu a um perrenguinho, aí o outro começou. Mas, assim, a minha experiência, eu já falei isso algumas vezes aqui também, né, João, assim, eu recomendo, quem pode, quem tem essa oportunidade que eu tive, vá, porque, assim, eu realmente mudei quanto, né, aquela minha dificuldade, aquela minha timidez excessiva, eu tive contato com uma cultura muito diferente, onde eles sempre incentivaram muito, sabe, esse senso crítico, pensamento crítico, da gente questionar, sabe? Então, assim, isso me ajudou demais na minha formação, não só profissional, mas como pessoal. Eu fiz grandes amigos lá, né? Tenho amigos até hoje. E assim, você ter contato com outras culturas, com, né, outras pessoas, com outra vivência, isso não tem preço, assim, para mim foi uma experiência de vida, assim, maravilhosa. No final, a gente já queria muito voltar mesmo, assim, porque, né, voltar para casa também não tem preço, né, mas, assim, foi muito, muito bom. Eu tive a oportunidade como professora lá a primeira vez, então, né, eu dei aula na Universidade de Montreal, na época que meu orientador tirou um ano sabático, então eu assumi as disciplinas dele, então, assim, foram experiências, assim, que não tem como mensurar de como foi, né, de como foi bom para minha vida profissional e pessoal. Como agregou, né? Com certeza. Olha, já estamos há quase 1 hora só, não chegamos nem no trabalho de verdade. Bom, então retomando ali da onde eu parei, para a gente deixar a Sibeli
descansar um pouquinho a garganta aí também. Então, fomos lá para o Rio Grande do Norte, como eu falei, ficamos durante 3 anos lá. Foi um período muito interessante para nós, porque Sibeli acabou de falar como no Canadá era uma vida diferente, mas o Brasil também é muito grande, né? O território do Brasil é gigantesco. O Paraná e o Rio Grande do Norte são 2 estados muito diferentes também. São pessoas diferentes, são hábitos diferentes, são alimentos diferentes, né? Claro, regiões, sotaques. Sofri muito bullying por causa do meu sotaque lá. Veja só. Era muito engraçado, porque quando eu teve alguns momentos lá que eu fiquei responsável pela disciplina de eletro, e uma das aulas é sobre inflamação, né? E aí, quando a gente falava sobre os sinais clínicos ali, dor, calor, e eu falo, assim, sotaque do interior do Paraná é assim, né? O interior. Então, nossa, os alunos tiravam muito sarro de mim lá, porque eles falam bem diferente, né? Não falam R tão puxado quanto a gente. Mas isso é maravilhoso, porque só integra mais, a gente fica mais amigo dos alunos, da turma ali, então era muito bacana. E o Rio Grande do Norte me propiciou talvez a minha primeira grande experiência enquanto pessoa, que foi me tornar pai. O meu filho nasceu lá. E quem tem filho sabe, tem até uma frase do Marcos Piangers, que é o autor daquele livro Papai Pop lá, que me marcou muito quando ele falou, que ele fala assim, eu não acho que um homem que não tenha filhos, ele não seja completo. Mas a pessoa, entendo aqui homem como homem, mulher, né? Quem tem filhos se torna muito mais completo. E isso é interessante porque a partir do momento que você segura o seu filho pela primeira vez na mão, no colo, assim, você cria um senso natural de responsabilidade, no sentido que aquele serzinho, aquele bebezinho, ele é 100% dependente de você. Se você deixar ele sozinho, largado lá, ele vai morrer, ele não vai conseguir nem se alimentar, né? Então, é surreal, não tem como descrever, é só vivenciando. Então, eu sou muito grato àquela terra também por isso, porque além de ter me acolhido muito bem, fiz grandes amigos lá, tenho grandes amigos até hoje. Foi a minha primeira experiência enquanto professor de universidade pública, de uma universidade federal gigantesca. A grande maioria das pessoas do nosso país não tem noção da dimensão que é a UFRN, uma instituição maravilhosa, assim, que me propiciou uma série de possibilidades profissionais e também o meu doutorado. Então, eu sou muito grato ao período que eu fiquei no Rio Grande do Norte, porque, assim, trabalhei lá, fui feliz, a gente teve dificuldades também, com uma série de fatores que se falou de questões culturais ali, que a gente não era adaptado, mas a gente corre atrás até se adaptar também. Isso. E fiz meu doutorado lá, meu filho nasceu lá. O Gabi conseguiu usar fraldinha há muito tempo, o Thiago, os nossos filhos mais velhos têm 10 dias de diferença, né? O Thiago é 10 dias mais velho que o Gabriel. É uma coincidência absurda. E acho que o coitado do meu filho nunca soube o que é usar só a fralda, né? O bichinho estava lá com roupa até no... A nossa cidade era muito quente, então, assim, o Gabriel vivia de fraldinha só, assim, até desfrudou rapidinho por causa disso. E, assim, foi uma experiência realmente muito, muito bacana lá. E aí chegou o ano de 2013, em que eu recebi uma ligação aqui da Unicentro com o seguinte teor: olha, professor, lembra lá do seu concurso que você fez? Os concursos públicos, pessoal, eles têm geralmente validade de 2 anos, né, e podem ser renovadas, essa validade pode ser renovada por mais 2. Então, estava finalizando o meu 4º ano do concurso ali, que era o limite para eu ser chamado, então fui convocado aqui para a Unicentro. Aí tivemos de novo uma conversa ali, né, toda a minha família, a família da minha esposa, tá todo mundo muito próximo aqui do Paraná. Tem alguns parentes em Santa Catarina, fora a minha irmã que mora fora do Brasil, mas assim, toda a família próxima ali de tios, primos, né, todo mundo muito próximo aqui do Paraná. Então também por causa disso resolvemos voltar. Então desde 2013 eu estou aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste,
como professor no campus de Guarapuava, uma cidade bem no centro do estado, centro, um pouquinho por sul, assim, uma cidade muito, muito fria, que já teve uma neve absurda, inclusive foi no ano que eu cheguei aqui, mas eu não peguei a neve, porque nevou em julho e eu me mudei aqui para Guarapuava em outubro, então não Mas cheguei eu a não pegar, peguei, eu já estava aqui, né? Já estava estava aqui no aqui. Unicentro, eu cheguei aqui em 2012, mas Uhum. eu estava em Curitiba de licença maternidade do Gui. Não pegou a neve, né? Ó, pessoal, Daí mas lá o em que a gente tá Curitiba deu uma ouvindo, nevada bem safadinha, assim, a gente via caindo uns floquinhos bem sem vergonha, mas uhum. igual aqui em Guarapuava, que Nossa, chegou a ficar mais de uma semana com neve na rua, né? não, Essa eu não até, peguei. até ia falar, se para quem tiver curiosidade para ver, coloca no Google ali, Neve Guarapuava 2013. 2013. As fotos, pessoal, que vocês vão ver, vai parecer que é tudo cenário assim da Europa, do Canadá, que a Sibeli estava lá, dos Estados Unidos, porque assim, ó, realmente foi uma neve absurda, assim, a cidade ficou inteira, branquinha, assim, coisa Branquinho. mais linda, então, muito, muito legal. Só que eu não tive essa oportunidade, e desde então ficou famoso, né? Aí todo inverno aqui fica aquela conversa aqui Esse ano na cidade. é, Ah, será que vai nevar? Será que vai nevar esse ano? Tá? nunca mais. E desde então nunca mais nevou. Mas aí então em 2013 eu vim aqui para Guarapuava e E teve a foi o honra de ano me conhecer. Ó, esse que ano foi nós o nos conhecemos. que Então marco. chegou o momento em que eu conheci a Sibeli, foi no ano de 2013. Realmente foi uma honra, professora Sibeli, Que conhecê-la, marco porque na sua vida. desde então formamos, né, uma amizade que é impagável. Então, assim, as nossas famílias sempre tiveram muita proximidade, foi uma coisa tão natural que aconteceu. A minha esposa se dá muito bem com a Cibele, o Beto, marido da Cibele, é meu irmão, as nossas crianças interagem muito, têm idades Nossa, o parecidas até, Beto e a né? Mari, eles são irmãos, eles não sabem. Eles São foram muito separados na parecidos. maternidade em algum lugar, porque eles são muito parecidos. Então, uma série de coincidências que aconteceram ali, que, assim, a gente sempre teve, então, muita, muita proximidade mesmo. Vou deixar a Si falar um pouquinho agora também, que daí a gente já chega em que momento que o Fisioverso surgiu. Mas fale Pois um é. pouquinho sobre a sua chegada aqui em Guarapuava também, Si. Então, como eu falei, daí voltei do Canadá, e aí eu estava em Curitiba, né? Acabei trabalhando uma época lá, sempre na docência. Eu sempre continuei na clínica, né? Eu fazia alguns atendimentos na clínica de um amigo, fazia atendimentos domiciliares, mas acabei seguindo um pouco mais para a docência, né? Então montei uma pós-graduação na Faculdade de Inspirar, a pós de neuro, a primeira lá atrás, né? Hoje já está um pouquinho diferente, mas a primeira que teve fui eu que montei, que coordenei, enfim. E aí, como o João falou, que chegou um momento que ele, né, resolveu optar por ir atrás de concursos públicos, eu também, né, comecei a ir atrás, cheguei a fazer 1 ou 2 concursos na Federal do Paraná, e aí, aqui em Guarapuava, eu não cheguei a ver, eu acho, esse concurso, mas teve um teste seletivo, que acontece muito isso, né, de teste seletivo ser logo em seguida de concurso público, e eu acabei fazendo um teste seletivo para professora colaboradora aqui, Uhum. e passei, isso foi 2012, foi no comecinho, acho que foi final de 2011, na verdade, o Thiago era bem pequenininho, e aí falei para o Beto, Beto, vamos ver o que é, a gente não conhecia a cidade, para não dizer, eu já tinha vindo uma vez para cá quando nós éramos crianças, porque eu e minha irmã a gente dançava no CTG, e minha irmã foi primeira prenda do CTG de Maringá. Então a gente tinha, na época que ela era a primeira prenda, Óbvio que a gente vai fazer um upload de um vídeo com você com dança gaúcha, né? não existe, graças a Jesus. Eu não gostava, não, nada contra, assim, eu ia, mas não era minha irmã amava, tanto é que virou primeira prenda. E aí, nessa época, a gente tinha que rodar o estado, ir para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por conta disso, né? E daí nós viemos para Guarapuava num rodeio uma vez, que ia ter essas coisas de coisa gaúcha, um frio de barraca que a gente veio com minha mãe e meu pai, eles tinham essas ideias de jirico, né? Ah, eles adoravam uma aventura, eu sou zero disso. Eu gosto de uma cama bem quentinha, chuveiro mais quentinho ainda. Enfim, viemos para cá um frio, e a gente dormindo de barraca. Eu acho que foi lá no Joaquim Prestes, sabe? Lá no
naquele terrenão que tem lá, misericórdia. Eu lembro que eu traumatizei, que eu ouvia falar em Guarapava, falava, pelo amor de Deus, que lugar frio. Mas, assim, não conhecíamos, eu falei, olha, vamos tentar, eu fico lá um pouco, é um teste seletivo, se a gente gostar, a gente vai vendo, né? E, enfim. Aí vim para Guarapuava em eu vim dia 22 de maio de 2012, e eu sei exatamente o dia porque é o dia do aniversário do Nando. Olha só, que bacana. E eu vim, mudei para cá, eu e o Thiago tinha 9 meses, vim sozinha, e o Beto ficou em Curitiba, porque na época ele trabalhava lá, né, era fisioterapeuta do coxo, enfim, e a gente não sabia o que ia ser aqui, e viemos, nós dois. E assim começou. Então, fiquei aqui um tempão, enquanto colaboradora, depois 2014, o Beto veio, então 2013 eu já tive o Gui, foi quando o João veio, eu já tinha o Gui, né, João, quando a gente se conheceu, eu me lembro uma vez que eu fui na casa de vocês levar o Thiago para brincar com o Gabriel, e sei lá, porque que eu levei o Guilherme, foi a babá, foi todo mundo junto. A bagunça. E o Beto só veio em 2014, aí ficamos aqui até final de 2017, acho. Aí, por mudanças em plano de carreira aqui, a gente resolveu voltar para Curitiba, e aí ficamos 18 e 19 em Curitiba, e aí, que eu esqueci de contar, em 2014, abriu o concurso, e eu prestei o concurso aqui. A prova foi 5 de fevereiro de 2015, eu não sou uma pessoa assim tão apegada a datas, não fiquem achando que eu sei o dia que eu cheguei em Guarapuava, o dia do concurso, mas na verdade foram datas marcantes, né? 5 de fevereiro era o data do parto da Rafaela, e eu tive, aí a gente tomar aquela decisão, será que eu vinha fazer a prova, será que não vinha? Conversei com a minha obstetra, resolvemos adiantar uma semana o parto, a Rafa nasceu 28 de janeiro, para eu conseguir vir fazer a prova. Então foi aquela, né? Tem a alta do hospital, meus filhos, os 3 nasceram em Curitiba, embora o Thiago a gente ainda estava em Curitiba, mas o Gui e a Rafa, a gente já estava aqui em Guarapuava, mas eles nasceram todos em Curitiba. E aí foi aquela mobilização, né, para eu conseguir fazer a prova, sem estar tão capenguinha, né? A Rafa tinha feito também cesárea, ela que é dura, então estava naquela fase mais, né, de recuperação, mas deu tudo certo. Passei em segundo lugar também, tinha só uma vaga, mas foi um concurso bastante marcante, porque até começo de 2019 eles não tinham chamado nem o primeiro colocado ainda. E esse concurso demorou muito. Demorou muito. Então, por conta disso, como teve uma mudança aqui, né, de carreira para professor colaborador, em 2018 a gente resolveu ir embora, porque não estava mais valendo a pena, a gente já achava que, como não tinham chamado nem o primeiro, né, colocado, a primeira colocada, a gente achou que, né, dificilmente daria tempo, né, para chamar os outros colocados, então a gente resolveu ir embora, mas daí no final de 2019, como o João falou, já não era nem 45 do segundo tempo, já era realmente 49 do segundo tempo, a gente tinha até dezembro para, né, finalizar a validade ali, né? Expirar a validade ali do concurso. Uma advogada, aí essa eu devo talvez ao Luiz Alfredo, ao Luizinho, que trabalha com a gente, o Luizinho ficou em terceiro, e aí surgiu essa oportunidade de chamar, né, tinham vagas, e o Luiz pegou uma advogada para entrar talvez no Ministério Público se precisasse, para chamar, porque a gente tiveram 2 professores do departamento que se aposentaram. E aí o Luiz me ligou a princípio, né, que eu tiro o sarro dele até hoje, ele queria que eu fizesse uma carta abrindo mão da minha vaga. Ó, libera aí que eu tô na fila. Tipo, desiste que eu quero entrar, né? E aí, enfim, mas daí deu tudo certo, que nós 2 entramos, ele não precisou me matar para isso. Deu bem certo.
E aí, então, janeiro de 2020, eu assumi daí aqui enquanto efetiva, né, mesmo estando, né, a gente já tinha morado muito tempo aqui, mas aí voltamos aí depois de vez. E é isso. Isso, olha só. Bom, acho que, como um resumo ali, né, falei do acolhimento que eu tive lá no Rio Grande do Norte, aqui em Guarapuava não foi diferente, também fui super bem acolhido por todos os colegas aqui no Unicentro, os amigos da cidade que a gente conheceu, pais de crianças que estudam com os nossos filhos na escola, então é uma cidade super acolhedora. Eu já me sinto como um guarapuavano, porque eu realmente gosto muito dessa cidade, apesar de a gente queixar um pouquinho do clima que é frio, mas eu gosto, claro, que esses extremos, né, de ficar muito congelante ou muito quente, acho que ninguém gosta, mas assim, uma cidade que tem um clima mais ameno, muito agradável, uma cidade muito bonita, uma cidade pacata, de médio porte ali, só para vocês terem uma ideia, ela tem em torno de 200 mil habitantes, tem melhorado muito, né, se a qualidade de vida aqui, muitos novos produtos e serviços, então, claro, Não, assim, eu acho que nos últimos... Eu cheguei em 2012, né? Então, de 2012 para cá mudou demais, assim. A cidade Eu evoluiu sempre muito, conto né? que eu vim sozinha, né? Então, assim, eu e o Thiago, eu vim sem carro, penso eu com um nenê, eu Não, é vim sem carro. super. Foi E uns sem ter perrengues. Uber naquela época, né, também, então, Foi uns perrengão, mas enfim. muito, muito Mas eu me difícil. lembro que não tinha lojas americanas. Hoje também não tem, né? Mas por outro motivo. Não, tem no shopping americano. Tô brincando. Mas, assim, naquela época era. Assim, O não americano tá tinha. aí Eu me lembro falindo, né? quando abriu, assim, foi, nossa, agora tem americano, porque, assim, de loja maior, tinha pernambucano, que acho que tem tudo quanto Uhum. é cidade do Brasil, né? Tem 10 mil habitantes, tem uma pernambucana. As coisas fechavam. Eu me lembro que um dia saí da faculdade, daí o Thiago estava em casa, daí eu tinha uma babá, claro, né? E aí eu falei, vou aproveitar a hora do almoço para fazer as coisas que eu tinha que fazer. Fica tudo fechado. A cidade fechava na hora do almoço, das 11h30 a 1h30. Falei, não, eu tô muito no interior mesmo. Eu lembro que eu liguei para o Beto, falei, Beto, acho que a gente não vai aguentar morar aqui. Assim, é muito interior, as coisas fecham, sim, até restaurante. Eram pouquíssimos restaurantes que abriam no almoço, né? Enfim, mas hoje já é outra coisa, né? Acho Muito que diferente. hoje, não, muito diferente, já. Ainda tem algumas lojas que fecham, né? Assim, esses tempos eu precisei de uma assistência, coisa de computador, e fechava 11h30, voltava 1h30, bem tranquilo. Eu Mas, acho que no é geral, não, né? uma minoria, né? A cidade tem evoluído cada vez mais e nos acolheu muito bem, a gente gosta muito de estar aqui e, assim, fomos escolhidos talvez pela cidade para estar aqui também, porque não é por acaso que a gente chegou, né, que a gente se conheceu, essa coisa toda. Mas agora eu quero contar para vocês, pessoal, como é que o Fisioverso surgiu, que foi também dessa amizade, porque como a gente acabou ficando muito próximo, né, eu e a Cibele e as nossas famílias, por mais que muita gente pense assim, vocês passaram no concurso público, zeraram a vida, né, não tem mais que fazer nada, só ir lá e dar suas aulas e voltar para casa, mas nunca foi nem do meu perfil, nem do perfil da Cibele se acomodar. Então a gente, pelo contrário, acho que até às vezes um pouco acelerado demais, e aí isso começou a me tirar da zona de conforto, assim, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, então a fisioterapia está evoluindo demais, as coisas estão indo numa velocidade absurda, assim, e eu quero surfar nessa onda também para ver o que acontece. E comecei a ter essa ideia do podcast. A princípio, ela ficou meio adormecida por um tempo. Adormecida não, eu não quis comentar com ninguém ainda, né? E aí um belo dia lá, a gente estava na clínica, eu e a SBL trabalhamos inclusive nos mesmos dias, Na lá mesma mesa, na na mesma mesma mesa. mesa. Claro que trabalhamos nos mesmos dias, porque a universidade funciona de segunda a sábado ali, né? Mas a gente fica de segunda a sexta. E aí um belo dia eu cheguei para ela e falei assim, Si, eu tô com uma ideia aqui e eu quero muito que você seja minha parceira nessa empreitada, que é que a gente vai fazer um podcast de fisioterapia, a gente vai apresentar um podcast.
E eu lembro que ela regalou o olho assim. Ela falou assim, João, você tá louco, nada a ver, assim, como assim? E por que eu, né? Aí eu falei assim, não, Si, vai ser um projeto bem legal e não sei o que lá, a gente vai convidar fisioterapeutas, a gente vai fazer como se fosse uma entrevista com eles, né? Mas a gente não, o que eu almejo ali é que a gente não seja um podcast técnico, ninguém vai vir dar aula ou palestrar ou falar sobre um assunto. A gente vai falar sobre a vida do convidado, a gente vai explorar o que ele já fez, como que ele trilhou o caminho dele, quais os perrengues que ele passou, quais estratégias ele adotou e que vamos tentar pegar gente de todas as áreas e tal. E acho que você se animou, né, Si? Como é que foi a tua percepção a partir desse momento aí? Não, assim, como você falou, no começo eu falei, meu Deus, assim, e É que acho que é o uma João... novidade total também, né? Você não estava esperando. É, não, e de novo, assim, eu, claro, melhorei muito nesta minha vida, mas às vezes, assim, tem coisas que eu ainda dou umas bloqueadas, né? E assim, e falar, gravar vídeos não é minha zona de conforto. E Uhum. acho que eu estava também, o João sabe bem disso, assim, eu, como ele bem disse, né, a gente sempre foi meio acelerado, né, não é porque estava na universidade pública, mesmo quando eu era colaboradora, né, a gente sempre fez 1 milhão de coisas, e eu estava saindo de um momento mais, assim, de deixando coisas muito importantes, né, acho que eu também já falei aqui 1 milhão de vezes, eu já Uhum. fui presidente da Brafim, vice-presidente da Brafim, né, primeiro vice-presidente, depois presidente, fui do CREFITO aqui do Paraná, né, conselheira efetiva do CREFITO 8, coordeno a delegacia, que na Brafim a gente não tem regional de associação, igual as outras têm, né? Nós temos Uhum. delegacias que a gente fala, eu coordeno a delegacia aqui do Paraná, enfim, então assim, eu estava, caramba, saindo, terminando esse monte de coisa que eu tinha prometido para mim, assim, agora eu preciso desacelerar um pouco, né? Tô ainda, tá quase acabando, falta bem pouquinho tempo, tô na diretoria da Associação Internacional, mas assim, eu estava muito com as coisas muito programadas para eu parar um pouco, sabe? Assim, eu queria me dedicar à minha família, me dedicar à universidade, só estou na coordenação do curso, já estava, né, quando o João falou disso. Então, assim, para mim foi meu Deus do céu, eu acabei de falar que eu ia parar de ter coisas extras, aí o João me vem com essa. Mas, por outro lado, foi uma proposta que eu gostei muito, assim, né? Eu acho que por todas essas coisas que nós dois sempre fizemos, a gente conhece também muita gente, né? A gente transita bem em muitos, né? Em muitas áreas, em muitos locais. Então, seria mesmo a oportunidade de, talvez, conhecer mais a fundo a história daqueles que a gente conhecia e conhecer muitas novas histórias de Histórias de pessoas, pessoas. né? Algumas que a gente já admirava, outras que a gente veio a admirar, enfim. Então, foi um desafio que depois, né, pensando, né, melhor e a gente discutindo, isso não foi uma conversa, nem duas, nem três, né, eu já, né, assim, daí me empolguei. O João sabe que eu também sou meio facinho de me Mas a empolgar, né? gente vai nas pessoas certas que a gente sabe que vão somar também, né? Ou se, e eu acredito assim que nesse um ano, né, de Fisioverso, talvez, de todas as nossas empreitadas profissionais aí, talvez seja uma das mais prazerosas, né? Ah, Porque, mais divertida, com certeza. viu, a gente já foram 52 programas até agora, né? 52 semanas ininterruptas. Não é fácil, gente. Assim, como a Sibeli falou, né? Nós não temos essa eloquência de um influencer digital, de um youtuber. A gente está começando a aprender a falar com a câmera, por mais que a gente faça essa gravação à distância com os convidados, porque como a gente mora no interior do Paraná, a gente gostaria. A ideia inicial, se a gente tivesse possibilidade, era fazer um podcast presencial, receber o convidado, muito mais fácil para bater esse papo olho no olho. Mas por N
condições que não precisa nem explicar aqui, a gente não tem como, né, fazer isso, porque a gente entrevista a gente do Brasil inteiro. Mas as possibilidades de conhecer mais a fundo as histórias, como a Sibeli falou, de grandes profissionais, de grandes pessoas, é realmente uma experiência transformadora. Eu sempre brinco, né? Não é porque a gente o host aqui, né? Que somos os apresentadores do Fisioverso, mas eu realmente gostaria que principalmente todos os estudantes de fisioterapia pudessem maratonar todos os episódios, porque não tem como não se inspirar ouvindo as 52 histórias que a gente ouviu, né, Si? É um Com negócio certeza. absurdo, assim, é marcante, é estimulante, você fica maluco de falar assim, cara do céu, que área maravilhosa que essa pessoa atua, como ela fez a diferença para essa área. Eu já queria seguir um monte de área diferente se eu fosse acadêmico, eu acho, porque assim, eu já sendo de uma área totalmente consolidada que eu atuo há mais de 20 anos, eu já penso, cara, acho que eu vou fazer alguma formação nessa área porque é tão legal. Então, Não, e assim, e são pessoas, né, João, porque, assim, eu acho que o grande ponto desses 52 episódios foram justamente isso. A gente pegou pessoas da academia, então que a gente vê, né, toda a organização que é, toda a dificuldade que é de, né, estudar e faz mestrado e faz doutorado e monta carreira acadêmica, e que nem sempre a gente tem tantas coisas tão divertidas, porque assim é uma rotina insana, né? Assim é difícil. E por outro lado, daí a gente já tinha aquele pessoal do esporte, que eu sempre falo para o João, daí assim, é risada na certa, é dinâmica na certa, porque assim, é um negócio que, né, tá ali, é dinâmico demais mesmo, né? Aí tem o povo do hospital, que daí você escuta aquelas outra realidade. histórias também, assim, né? Eu acho que uma coisa que para mim ficou muito marcado, assim, é como a formação no hospital, né, da cardiorrespiratória, não mas eu falo aqui hospitalar, porque eu acho que o que marca a gente na graduação é o fato de ir para o hospital, não é a disciplina de ser cardiorrespiratória, né? É o fato de a gente, caramba, eu tô dentro de um hospital, sei lá, dentro de uma Sim. UTI. Então, assim, é isso que, E, né, quando a gente está se e formando, geralmente moleque, né? Se entra no nossa, hospital ali com 18, 20 anos, então, né? e Aquilo. assim, você fica, meu Deus, né? Olha que responsabilidade. E o quanto para um monte de gente que a gente entrevistou aqui, cara, saiu da faculdade, eu estava terminando pensando, "Cara, é no hospital que eu vou trabalhar, né? Porque assim, eu acho que é uma área que marca, e no fim das contas, alguns seguiram, mas vários não, né? Eu acho que eu fui uma dessas, e, e assim, né, um monte. Hoje a gente tem, talvez no, né, também entrevistado bastante gente que é muito forte hoje em rede social, que é uma coisa que antigamente a gente nem ouvia falar, nem sabia, Sim, né? A sim. própria resolução do COFITO mudou e permitiu isso, porque antigamente a gente não podia um monte de coisa, né? Assim, Exato. de divulgações, né? Enfim, e, e assim, cada história diferente, cada história assim, que você pensa, meu Deus do céu, né? Assim, eu nunca tinha pensado nisso e a Não, pessoa foi lá e e fez. mostra, né, Si? E mostra que não tem um caminho certo. Cada um Isso, trilha o seu, com o que foi possível naquele momento, com o que a pessoa podia fazer. Então, não tem uma regra, um modelo a ser seguido. Assim, entendo isso que não tem uma regra. A regra tem, porque o que a gente viu aqui? Que todos os profissionais de destaque que a gente entrevistou, eles, no mínimo, são muito bem preparados tecnicamente e estudaram muito. muito. Isso acho que é um ponto E comum, tem né? Se não propósito, né, tem João? Todos eles propósito. tinham um propósito. Talvez não um propósito tão definido. Eu falo Uhum, isso assim, às vezes eu gosto até de tomar cuidado quando eu falo de mim, né? Eu às vezes boto a mão assim na minha, né? Paro, fecho o olho e penso o que foi a minha vida. E eu falo, mas muita coisa parece que aconteceu, sabe assim? Quando eu vi, eu estava lá na clínica, quando eu vi, eu já estava no Canadá, quando eu vi, eu já. Assim, só que na verdade não é isso, claro que né? não. Não é quando eu vi. A gente se esforçou, né? Eu falo sempre assim, as coisas elas não aparecem para nós
se a gente também não está no lugar certo, na hora certa, e se a gente não se fez aparecer, né? Exato. Então, é claro que tudo é mérito, e acho que isso foi muito comum a todas as pessoas que a gente entrevistou. E, caramba, quantas pessoas a gente entrevistou que hoje são presidentes de conselho? Você quer um cargo de maior responsabilidade dentro de uma profissão, Sim. né? E assim, meu Destaques Deus, dentro, destaques dentro das associações profissionais. associações. E independente disso, né? Só de ir na tua área você ser um nome a ser lembrado, não precisa mais nada. Só de as pessoas Exato. relacionarem o teu nome a tal área já é mais que suficiente para você ser reconhecido. E outra coisa, né, João? Eu acho que uma das coisas que a gente quis, eu acho que a gente tem conseguido, né? Também ir para todos os cantos, né? Uma preocupação que a gente tinha. No começo a gente fazia um pouco mais certinho, e agora, claro, os nomes vão surgindo, as pessoas vão nos indicando, mas a gente não queria, nós somos aqui do Paraná, somos aqui do Sul, a gente não queria ter só pessoas daqui, Sim, ou sim. não ter só profissionais, ele do eixo Rio, São Paulo, Minas, que a fisioterapia é muito forte, e às vezes é difícil de fugir dali, né? Porque Não, a e que gente até tem por a gente ser daqui, é mais fácil que a gente conheça as pessoas que estão mais próximas também, sem Sim. dúvida. E essa foi uma das grandes vantagens da gente fazer o episódio online, Exato, né? exato. Porque a gente podia ir para todos os cantos. E eu acho que hoje a gente pode se orgulhar que a gente já teve entrevistado de todas as regiões do Brasil, Sim, né? sim. Claro que a gente tem algumas regiões que é mais do que outras, mas a gente tem, né? Já tivemos do Norte, do Nordeste, Já. do Sim, Centro-Oeste nós tivemos? claro, tivemos sim. A gente teve Tivemos. o Felipe de Campo Grande, Ah, é verdade. Tá bom, tá bom, tá bom. a Eu estava gente pensando bem na Campo Grande. Tá tem certo. do Sudeste, a gente tem do Do Sul, então Sul. o Fisioverso, ele ainda é um projeto embrionário, se for ver o potencial que ele tem, porque, como eu disse, né, quando a gente começou, claro que a gente planejou, né, eu e a Sibeli somos sempre muito planejados, a gente, desde definir o nome, foi super difícil, fizemos registro da marca, na Que semana saiu passada, agora. Quase. ó, a gente registrou a marca do Fisioverso muito antes dos episódios começarem a ir para o ar, tá? Então já deve estar fazendo mais ou menos 1 ano e meio, uns 18 meses, eu acho que a gente entrou com o registro da marca no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Na semana passada, recebemos o e-mail de que a nossa marca está registrada e que em breve a gente vai receber, acho que é o certificado, né? Se é alguma coisa assim que Sim, fala. sim. Então, olha que orgulho, já temos uma marca registrada, Fisioverso é uma marca Que registrada a chique. partir de agora, então estamos todos orgulhosos com isso, mas é todo um planejamento, você tem que ter uma agenda, não é simplesmente também só chegar aqui e gravar, tem um planejamento, a gente tem que saber um pouquinho sobre os convidados, a gente tem que, a gente tem um rapaz que ajuda a gente com relação à edição dos vídeos, mas a gente tem que sentar depois, assistir, fazer os cortezinhos que vão para o Instagram. Então, assim, é tudo muito Demanda um trabalhoso. tempo. Muitas vezes a gente vê só o que vai lá para a página, parece que é tudo muito fácil de se fazer, mas é muito trabalhoso. Quem está no background aqui, né, que está na parte de trás, não tem ideia do quanto serviço que dá, mas eu faria 1000 vezes de novo, porque o Fisioverso realmente é uma das coisas mais prazerosas que eu fiz profissionalmente em toda a minha carreira, sabia? Eu sou muito grato por ser professor, sou muito grato por ser fisioterapeuta, atender pacientes até hoje. A gratidão de um paciente é algo insuperável, mas você também ouvir de pessoas que começaram a acompanhar o podcast, assim, nossa, aquela história foi muito legal, ai, vocês falaram sobre isso e aquele outro profissional tal. Meu, não Muito bom. tem preço que pague, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, eu sou muito feliz porque tive em você, se a parceira que abraçou essa minha ideia, então o Fisioverso tá aí, ó, nasceu e já tem 1 aninho, olha que maravilha. Pois é. Não, e eu, na verdade, agradeço porque, assim, o João sabe, por mais que a gente trabalha muito bem juntos, Sim, sim. mas quem nos conhece sabe que nós somos o oposto. O João, ele é organização em pessoa, ele tem tudo planejado. Eu deixo a vida me levar, a minha vida. Mas eu também cumpro as coisas. Eu Claro. faço o que tem que fazer, mas eu
organização não é o meu forte de jeito nenhum, não tem perigo de eu ser uma pessoa organizada, sempre tem 1 trilhão de coisas para fazer, meu Deus do céu. Mas tá indo, e eu acho que é isso que faz dar certo, né? Um Exato. complementa o outro, e enfim. Não, e nós temos visões muito diferentes também de muitas coisas, né? Então, muitas vezes eu tento abordar e explorar a história de um convidado de um jeito. Aí vem você com uma perspectiva totalmente diferente, já me abre outra possibilidade para eu também pensar em outras coisas para perguntar, e acho que isso, realmente, como você falou, as nossas intervenções, elas vão se complementando, e a gente tenta extrair o melhor do convidado também. E outra coisa que eu acho muito bacana, assim, é que e isso acaba não indo para o ar, né, mas sempre depois que a gente acaba as gravações, muitas vezes os próprios convidados falam assim, que interessante que foi conversar com vocês dessa forma, eu nunca tinha sido entrevistado assim, nunca pude contar minha história desse jeito, então isso é muito Eles falam reconfortante para sempre, nós, né, né? Ju, que eles... Nossa, eu me senti muito à vontade, estava super Uhum. tranquilo no começo, estava com um pouco de receio, mas foi super tranquilo. Isso para nós, eu acho que é o que a Pô, gente queria ouvir, né? e é recorrente mesmo, muitos convidados já falaram isso, então não tem mensagem melhor de que assim, cara, então realmente estamos cumprindo a nossa missão, né? Porque o que a gente quer? Esses episódios, eles vão ficar na rede, né, no YouTube, no Spotify, que seja ali, entre aspas, para Eterno. sempre. É um registro, muitas vezes, que os filhos dessas pessoas, os familiares, ou alguém que admira, né, esses convidados profissionalmente, a história deles sempre vai estar lá. Então, é um registro que nunca vai se apagar. Então, isso já é um outro tipo de pagamento para nós, porque é uma coisa que vai ficar realmente registrada para a história, né, Ci? E eu já tive, né, algumas pessoas que me falaram assim, assim, vocês têm que aproveitar agora e entrevistar as pessoas mais experientes, né? Não vou usar mais velhas, as pessoas mais experientes aí da profissão, porque assim, daqui a pouco eles estão ficando velhinhos, morre, e a gente perdeu a oportunidade de ter isso registrado. Isso é uma coisa que está na minha cabeça, sabe, João? De fazer essa busca. E eu acho que vale até a oportunidade agora da gente pedir assim, se você conhece alguém, assim, Isso. porque a gente tem conhecimento limitado, né? Assim, a gente busca hoje em redes, mas nem todo mundo está nas redes sociais, né? Claro. Então, assim, se você tem alguém, assim, algum, sei lá, ex-professor, alguém que você conhece, algum fisioterapeuta, que para você, assim, é uma pessoa que, né, importante, uma pessoa Você admira. que você admira. Então, coloque ele para nós, mande para a gente entra em contato para entrevistar, porque eu acho que isso também é um papel do Fisioverso, né? Eu Exato. acho que, como o João falou, como isso vai ficar registrado para sempre, é a oportunidade que a gente também tem de manter a nossa história, né? E eu acho que tudo na vida se constrói por história, né? Eu acho que a gente manter isso vivo, que as pessoas conheçam, isso é tão importante. Talvez hoje a gente não dê valor, mas lá na frente, quantos de nós, né? Às vezes a gente já perdeu, sei lá, avô, vó, e você fica pensando, poxa, eu não sei isso. E a É. gente não vai mais saber, porque se ninguém contou, se ninguém registrou, a gente não sabe. Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente ter isso registrado, né? Então, a Sem gente dúvida, pede, sem né? dúvida. Fica esse Quem convite. vocês... fica esse convite. Quem tiver alguém para nos indicar, a gente vai ter uma super honra de entrevistar aqui no E, Fisioverso. e tem muito fisioterapeuta bom Brasil afora que Nossa, muitas vezes nunca ninguém nem ouviu falar. Entenda, né? Se nunca ninguém ouviu falar. Não conhece, só conhece quem é lá da mas não é região assim, tal. hoje não é uma. Porque hoje, João, não adianta a gente falar, e eu falo até por mim, assim, eu sou péssima em Instagram, rede social. Mas assim, Exato. hoje é o que as pessoas conhecem. E a gente fala muitas vezes para os nossos alunos isso, né? Ah, vamos fazer um evento aqui na universidade. Quem que vocês querem que a gente convide? Eles vão falar para nós, as pessoas que estão nas redes. Eles Porque é o que tem dificilmente mais vão falar, contato, né? mas eles dificilmente vão pensar em nomes que a gente pensaria que eram pessoas que a gente tinha lá de livro, né? Isso. Ou dessa base mais antiga. Por quê? Porque essas pessoas
muitas vezes não estão nas redes e eles não conhecem, né? Então e nem por isso não são essenciais, E né? com Não são certeza importantes. são pessoas excelentes tecnicamente falando e com certeza tem muitas histórias boas para Com contar, porque certeza. se tem alguém que tem contato com o paciente, é o fisioterapeuta, né? Então, história é o que não falta para a gente contar para as novas gerações aí. Se você quer abordar mais algum aspecto que talvez a gente não tenha falado ainda, que você ache importante das nossas histórias, o que você pensa? Ai, João, acho que não. Eu acho que assim, eu teria um monte de história para contar, tenho certeza que você também. Acho que a gente pulou Vamos, grandes etapas, né? Assim, das vamos deixar para o nossas vidas. aniversário de 2 anos. Exatamente. Não, até porque hoje a gente está tentando realmente não deixar os episódios tão longos. A gente já está Isso. aqui com mais de 1 hora e meia né, de gravação, e a gente teria muita coisa ainda para contar, muitos detalhes. Eu acabei falando que, né, eu nem falei da Brafim, não falei de nada, que assim, foram coisas, Isso. nossa, foram momentos e anos da minha vida que, sim, eu sou o que eu sou hoje por tudo que eu vivi dentro da Brafim. Mas, assim, eu acho que são histórias que a gente vai contando ao longo dos episódios, Deixar como spoiler. histórias para 2, 3, né, 4, 5 anos do Fisioverso, É e isso até aí. lá a gente vai ter mais um monte de história também para contar, enfim. Então, eu acho que a gente deixa para depois. Mas eu acho que o que a gente podia só reforçar, João, é que, assim, o Fisioverso vai continuar com esse mesmo propósito que a gente tem tido desde o início, Sim. né? E a gente gostaria mesmo que vocês pudessem contribuir, né? Indicando nomes para nós, que eu acho que isso também é bem legal para o propósito do podcast. E, e é isso, né? Que venham Vamos mais ter 2, 3, 5, 10 anos aí. muitos anos Eu e de vamos cabelo continuar. branco não estarei, porque sempre pintarei, né? Isso. E de ruga também não, porque eu vou fazer botox. Mas E vamos continuar com muito ânimo, com muita disposição, com muita alegria de fato em poder fazer o Fisioverso. Então, se eu quero te agradecer por esse ano de parceria, esse ano de Fisioverso, né? Fora toda a nossa história anterior. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar como parceira nesse projeto aqui. Saiba que sem você ele nunca teria saído do papel, então muito obrigado por ter aceitado e por ter sido essa parceira tão fiel, tão colaborativa. Você é realmente faz total diferença em estar aqui no Fisioverso comigo. Então, obrigado pela eu parceria, que Luciano. agradeço. E agradeço, claro, né, de você ter pensado em mim, em primeiro lugar, né, para estar aqui com você. E acho que agradecer também, né, a Mari, o Beto, por, né, Segura também as pontas para que nós. seguram as pontas, seguram criança para não entrar berrando, É porque isso. senão ia Isso ser faz aquele toda a nervo. diferença, né? Com Faz toda a certeza. diferença, mas obrigada também. Então vamos para a nossa saudação final? Achou que eu ia esquecer, né? Vamos lá. Não, Então não, está vamos difícil de lá. esquecer. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até os próximos outros muitos episódios do Fisioverso. Tchau, gente. Nos vemos Tchau, nos tchau. próximos episódios, hein? Sigam com a gente aqui. Tchau, tchau.